está sendo gravado. Peço aí que o Kaique desligue o telefone, o fone, tá, Kaique? Tá dando interferência. Beleza, então a partir daqui está sendo gravado. E aqui, então, começa a nossa aula. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Tá vendo a imagem bem? A imagem tá todo mundo enxergando a imagem direitinho? Sim. Perfeitamente. Então tá bom. Então vamos lá, gente. A gente está iniciando o nosso curso, né? Podemos dizer que ontem teve só uma introdução, hoje que a gente vai começar propriamente dito, tá? Na OC 1, né? 1.1. Essa OC 1.1 é uma introdução somente aí da questão da segurança do trabalho, tá? Lembrando que a questão pedagógica do Senac, a gente vai paulatinamente, entendeu? Então, se alguém já está na área e vai falar assim, pô, mas eu achei que fosse mais... Não, a gente não vai acelerar por causa de um aluno não, ou outro. A gente tem que ir paulatinamente, entendeu? A gente tem que ir gradativamente. Então, a gente já tem aí uma forma pedagógica para alcançar a excelência, entendeu? Não adianta se o aluno já trabalha na área, talvez ele vai falar, pô, mas caramba, isso eu já vi. E, paciência, né? Então, você está fazendo o curso, deveria entrar numa coisa mais avançada, porque a gente tem que começar do básico. Beleza? Então, vou começar da introdução do curso, né? O que é segurança do trabalho, tá bom? Então, nós estamos na unidade curricular 1.1. Então, o que nós vamos ver nessa aula entre hoje e amanhã? Eu vou falar um pouco para vocês do planejamento de carreira, vou falar para vocês sobre o mercado de trabalho, vou falar para vocês sobre as formas de inserção, né, no mercado de trabalho, vou falar um pouco de marketing, né? Um pouco de legislação profissional, um pouco de apresentação pessoal, um pouco de preparação de currículo e também entrevista de emprego. É aula inicial aí para vocês já começarem a se familiarizar com essas questões também. Então, primeiro é o nosso mercado de trabalho. O profissional técnico de segurança do trabalho, ele atua principalmente na avaliação de prevenção de acidentes e de doenças ocupacionais em empresas de diferentes setores, desde a construção civil até a indústria de autopeças, até hospitais, bancos e por aí vai, tá? Entre suas atribuições, a gente pode citar o seguinte, né? Identificação de riscos de acidentes pessoais, materiais ou ambientais, implementação de ações corretivas, análise de acidentes e também doenças do trabalho e recomendação de ações para prevenção, planejamento e também execução de programas de treinamento de segurança, participação em reuniões e campanhas de prevenção, orientação e uso de equipamentos de proteção individual, né, EPI, e equipamentos de proteção coletiva. Então, essa é a função do técnico de segurança do trabalho, tá? Isso é uma parte deles, depois eu vou falar bem mais. Então, quando a gente entra na área de segurança do trabalho, a gente pode trabalhar em qualquer área, né? Qualquer área. Então, conforme foi falado aqui, desde construção civil até hospital, banco, enfim, todos os segmentos, eles serão capacitados para trabalhar em qualquer um desses setores, porque nós somos especialistas em prevenção de acidentes. Nós somos especialistas em análise de riscos de acidente, tá bom? O piso salarial do técnico de segurança do trabalho, ele é definido pelos sindicatos da categoria e também pode variar de acordo com a cidade, do estado e o setor de atuação. Alguns sindicatos, como o de São Paulo, estabelecem um piso salarial diferenciados para técnicos de segurança do trabalho que atuam em hospitais, engenharias, comércios, construção civil e indústria. No estado de São Paulo, o maior piso da categoria é para técnico de segurança no setor de engenharia consultiva, né? Que o piso salarial é em torno de 3.500. Na verdade, em geral, é 3.500. Eu tinha até mostrado na aula inaugural que na construção civil existem empresas que pagam até 3.900, 4 e por aí vai. Mas qual é essa gradação de salário? Isso é desde o júnior, pleno e sênior, tá?
Então, o técnico de segurança, quando ele entra, ele não tem muito conhecimento. Então, até ele adquirir muitos conhecimentos, ele vai ser o júnior. Depois, com uma bagagem maior, ele passa para o pleno e aí ele vai ser sênior, tá? E o salário, ele é conforme a sua classificação. A gente tem visto que tem muitas empresas que pagam até mais, porque ela investe mais no técnico de segurança, ou o técnico de segurança também se investe. Eu falei para vocês na aula inaugural que é importante vocês começarem a correr atrás, né? Então, correr atrás do quê? De cursos de informática, como Excel. A maioria das empresas pedem Excel, que são planilhas. Hoje a gente trabalha com indicadores, né? Então, tudo é estatística, a gente tem que fazer uma série de planilhas, uma série de gráficos para apresentar. Tá? A diretoria, né? A gerência, eles não têm tempo de ficar ouvindo a nossa história. Eles querem ver gráfico, querem ver indicadores, querem ver resultados rapidamente. Então, uma ferramenta interessante são gráficos. E aí, gráfico a gente faz pelo Excel. Aí eu tenho a ferramenta Word, que são textos, né? Que a gente vai falar bastante disso. E quando a gente fala editor de texto, é você realmente escrever corretamente, tá bom? Porque muitas vezes a pessoa ela esquece que está escrevendo um texto e acha que está falando com o amigo, está falando com o primo, está falando com as suas amiguinhas. E aí começa a colocar uma forma totalmente distorcida na forma da escrita. E isso também o camarada acaba perdendo muito ponto. Quando fala escrita, então você não tem esse negócio de colocar essas palavras que as pessoas muitas vezes utilizam, aonde? Na linguagem de WhatsApp, na linguagem de Facebook, nessas linguagens. O pessoal não gosta dessa linguagem, tem que ser uma linguagem mais séria, entendeu? Então você tem que escrever a frase completa, não é VC, tem que escrever você. Entendeu? PQ, não é PQ, é porquê, e por aí vai, tá? Então, tamo junto, isso não existe, né? Numa linguagem de empresas, entendeu? Então, existem aí essa afinação que vocês, no decorrer do tempo, vocês vão ter que aprender. Você não vai mandar um e-mail para a diretoria ou vai fazer um documento com essas falas, né? Fica realmente muito ruim, mas a gente vai falar no decorrer do curso. Então, o técnico ele acaba tendo um salário, porque ele começa a ter bastante atribuições e o salário vai aumentando, lógico. Mas existe uma legislação que formaliza tudo isso? Tem, né? A profissão de técnico de segurança do trabalho, ela foi regulamentada no dia 27 de novembro de 85, respaldado pela Lei Federal 7.410, que dispõe sobre a profissão de técnico de segurança do trabalho e também dá outras providências, né? Essa função prioritária do técnico de segurança do trabalho é atuar na prevenção para evitar acidentes. Tá? Essa é a função. Professor, eu ouvi falar que existe aí em faculdade cursos tecnólogo em segurança do trabalho. O que é isso? Para a gente não existe. Por que não existe? Porque é o seguinte, quando a gente pega o quadro 2 da NR4, está lá o dimensionamento do SESMIT, então lá não existe auxiliar de técnico de segurança, não existe assistente de técnico de segurança, não existe coordenador de segurança, não existe supervisor de segurança, não existem esses cargos. Está limitado a técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnica de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, enfermeira do trabalho e médico do trabalho. São essas funções. Quando o pessoal começa a inventar algumas coisas até para diminuir salário, por questão de pisos e tal, isso é muito ruim, tá? Porque quando vai se registrar lá no SESMIT, no Ministério do Trabalho, o cara vai ter que colocar o nome correto, tá bom? Porque senão, no Ministério do Trabalho, senão ele não vai conseguir fazer o seu registro. É importante que criaram essa função, essa atribuição como tecnólogo em construção civil, tecnólogo em segurança do trabalho, e criaram, mas mesmo sem autorização do governo, né? Sem autorização do MEC. E aí começaram, né? Tal, fazer um montão, e a galera não arruma emprego. Por quê? Porque é difícil. O camarada fez um curso, porque achando que estava numa faculdade, que teria mais ponto, mas ele não é reconhecido. Então tem que tomar muito cuidado com isso, quando a gente vai fazer um curso,
Em primeiro lugar, a gente saber se ele é reconhecido. Veja também outras atribuições aí. Primeiro, orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando os riscos e causas de acidentes, analisando as políticas de prevenção. Então, é a função da segurança do trabalho, do técnico de segurança do trabalho, orientar e também coordenar o sistema. Qual o sistema? Toda vez que a gente entra numa indústria ou trabalha numa empresa qualquer, primeira coisa, a gente tem que criar procedimentos. O que são esses procedimentos? São diretrizes escritas de como os funcionários devem se comportar para que não ocorra acidentes. Então, eu tenho um sistema de segurança do trabalho, esse sistema ele tem que estar escrito, ele tem que estar orientado, a gente orienta na integração, a gente, dependendo do segmento, a gente faz os diálogos, né, diário de segurança, a gente faz diálogos constantes de segurança, nas nossas semanas internas de prevenção de acidentes, enfim, a gente acaba orientando o funcionário constantemente. Tá? Além das nossas passeadas pela fábrica, que a gente vê qualquer situação, a gente acaba orientando para o grupo, né, se eles estiverem numa situação errada, e a gente acaba orientando. Inspecionar locais, instalações, implementos da empresa e determinar fatores de riscos e acidentes. Essas inspeções, é lógico que até o final do curso vocês vão estar capacitados para isso, a gente vai capacitar vocês a fazer essas inspeções. Mas primeiro a gente tem que conhecer os riscos, né? Tem que conhecer os riscos que são físico, químico, biológico, ergonômico de acidentes. Esses são os riscos. E aí tem os seus agentes, tá? São uma série de agentes que vocês vão conhecer a ponto de vocês ter uma facilidade de poder identificá-los, né? Em qualquer lugar que você for, você vai conseguir identificar isso aí. Outra também que é importante é propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e instalações e verificando suas observâncias para prevenir acidente. O que acontece? Existem normas, tanto municipais, estaduais e federais, nós acompanhamos todas essas normas, né? Mas normalmente a gente acompanha as nossas normas que está dentro do nosso livro de NR e algumas NBRs, tá? Que diz o seguinte: esses equipamentos, eles têm que ter proteção para o funcionário. Ou seja, o funcionário que vai trabalhar em qualquer equipamento, ele tem que ter uma segurança ao extremo. E nós, da segurança do trabalho, nós temos que dar essa condição para o funcionário. Então, se numa inspeção tua, qualquer, for detectado que o funcionário está em risco grave e eminente, ou seja, uma máquina que não tem nenhuma proteção, a gente tem que parar esse trabalho e sugerir que seja arrumada, tá? Eu sei que na teoria é isso, na prática não funciona bem assim, entendeu? Às vezes a máquina está lá um bom tempo, mas a gente tem que fazer a sugestão para melhorar. Por isso que na segurança do trabalho tem a parte de engenharia, que é nós, da engenharia, a gente vai desenvolver proteções. Vamos desenhar proteções, vamos discutir com fornecedores essas proteções para serem instaladas nessas máquinas, para que os funcionários eles não tenham exposição à fonte geradora. Tá? Isso é importante. Então, nessas inspeções, a gente vai acabar observando tudo que tem de errado na empresa, fazer as anotações e tomar medidas corretivas, que são medidas imediatas, né, para corrigir essa não conformidade, e no decorrer a gente já vai adotar medidas preventivas, né, medidas que devem ser utilizadas para que o funcionário não sofra acidente. Então, isso é importante. Importante também é propor normas e também dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e instalações e verificando sua observância para prevenir acidente. Então, normas, toda vez que a gente adota qualquer mudança ou qualquer alteração em sistema de máquina, a gente tem que criar um procedimento, tem que instruir os funcionários. Instruir para quê? Para que eles entendam profundamente aquela proteção. Por quê? Muitas vezes o funcionário ele está acostumado sem aquela proteção. Ele trabalhou há muito tempo sem proteção. E ele acaba não percebendo que aquela proteção é para a sua saúde, né, para a sua integridade física. Ele acaba tirando essa proteção. Tá? Então a gente tem que estar muito atento disso, muito atento. Eu já cheguei, né, a mandar funcionário embora por justa causa, porque ele tirou o sensor de segurança de uma máquina. De uma não, foram 2 casos, entendeu? Então,
O que acontece? Existem algumas máquinas que elas têm a trava de segurança. O que é essa trava de segurança? Ela tem a fêmea e tem o macho, tá? Esse plug entra, né, na outra proteção e tal. Os dois conectados, beleza, ele funciona. Quando você abre a porta, então o sensor manda uma mensagem para a máquina e a máquina para. Só que muitos funcionários, ele faz o quê? Ele tem esse sensor, né, que é o macho com a fêmea. Ele desparafusa a fêmea e deixa a fêmea no macho, tá? Então, o que vai acontecer? O cara abre ou fecha a porta, né, o acesso, e não vai disparar, porque os dois estão conectados. E muitas vezes passa despercebido a segurança do trabalho. E aí, quando tem uma paradinha, o cara para lá para não deixar a máquina parar. E aonde ele se expõe em riscos desnecessários. Então, isso são macetes que vocês vão aprender no dia a dia. Né? Para quem já trabalha em empresa, deixa eu observar isso aí. A máquina tem sensor, porque às vezes o funcionário ele acaba sacaneando, ele acaba fazendo o quê? Tirando esse sensor e às vezes você não percebe. Eu já tive um caso que o funcionário tirou o sensor da máquina e ele perdeu um dedo. Entendeu? Perdeu um dedo porque ele tirou o sensor, desligou o sensor e foi mexer na máquina. E aí na investigação eu perguntei por que você tirou o sensor? Ah, que era para fazer o serviço mais rápido. Mas quem mandou você fazer o serviço mais rápido? Não, ninguém. Então, se ninguém mandou, por que você tirou o sensor para fazer o serviço mais rápido? Entendeu? Então a gente tem que estar atento a essas questões nas indústrias, né? Em todo o contexto. A gente tem que estar muito atento a isso. Por isso que existe uma série de dispositivos de travamento para que o funcionário não coloque a mão, não se exponha a riscos desnecessários, tá bom? Outro também que é importante é inspecionar o sistema de combate a incêndio e demais equipamentos de proteção. Nós também somos responsáveis pela parte de prevenção e combate a incêndio. Então, na prevenção, o que a gente tem que ver? Todos os equipamentos de combate a incêndio, como desde um extintor de incêndio, saber se a classe dele está certa para aquele ambiente, se ele está no local certo, né, conforme está lá no projeto, se ele está fixado, existe uma altura determinada que depois vocês vão ver, se ele está correto, a gente vai passar para ver no seu manômetro se ele não está vazio, por isso que a gente tem que fazer isso constantemente, né, fazer essa inspeção mensal, verificar se não está obstruído, tanto os hidrantes, a gente coloca etiquetas de segurança nos hidrantes para ninguém abrir, em vez de quando a gente vai lá, abre para ver se está lá as mangueiras, para ver se está lá os esguichos, para ver se está lá a chave de travar, a chave stores. Então a gente vai verificar tudo isso, né? Então a gente tem que verificar também a parte de combate a incêndio, ver todas as botoeiras para ver se está funcionando. Então, em vez de quando a gente vai de sábado ou domingo na fábrica, né? Solta uma botoeira para ir aperto para ver se está saindo o sinal, vai numa central de alarme, a gente vai ver todos os extintores, vai ver a bomba, né? Uma vez por semana a gente aciona a bomba para ver se ela está funcionando. De vez em quando a gente abre um hidrante, um mais distante que não vai atrapalhar, para ver se está saindo pressão. Observar a reserva de água de incêndio, observar toda a sinalização de incêndio. Hoje, todas as setas, né, e toda a sinalização de incêndio, ela tem que ser fotoluminescente, ou seja, no escuro ela acende, né? Então, não são só aquelas plaquinhas que colocavam antigamente. Isso é tudo um sistema de combate a incêndio. A gente tem que olhar toda a rede de sprinklers, né, que são aqueles chuveirinhos automáticos, fazer teste nos detectores de fumaça. Tudo isso a gente tem que fazer constantemente. Para quê? Para numa emergência, esse sistema funcionar perfeitamente. Entendeu? Então, a gente tem que fazer. E a parte de combate a incêndio fica para a gente. Às vezes a empresa ela é grande, ela tem os bombeiros, né, bombeiro civil e tal, ou contratado ou da empresa. Então a atribuição é deles, mas eles têm que nos passar relatórios, né, sobre essas questões, porque nós que criamos o quê? Os planos de emergência, nós que criamos também os planos de evacuação, nós que damos o curso de brigada de incêndio, nós que vamos dar o treinamento, preparar toda a galera para em casos, né, de qualquer eventualidade, a galera está preparada, tá bom? Então, isso é importante. Vocês também vão se capacitar para conhecer essas questões aí de prevenção e combate a incêndio, tá? Lá na UC9, o C8 e 9, que é Primeiros Socorros,
e combate a incêndio, vocês vão conhecer profundamente isso. Além do mais, vocês também vão para uma pista apagar fogo mesmo, sentir a coisa na real, beleza? Elaborar relatórios de inspeção qualitativas e também quantitativas, né, conforme o caso. Então, esses relatórios de inspeção, a gente faz constante. Então, toda vez que a gente anda pela fábrica, a gente tem que estar... Gente, vocês estão ouvindo? Sim. Sim. Tá. Sim. Eu vi um barulhinho aqui, achei que caiu a internet. Não, tá normal, professor. Então, beleza. Gente, qualquer coisa, se por um acaso cair a internet, vocês mandam um zap para mim aqui, tá? Porque como eu minimizo a tela, né? Apago, só fica essa tela que vocês estão vendo. Só que a tela que vocês estão vendo a minha tela e tá me vendo embaixo, né? Eu não tô vendo nada, só tô vendo a tela do PowerPoint mesmo. Então, se por um acaso cai a conexão, eu não vou perceber, tá bom? Professor. Pois não? Professor. Pois não? Você vai disponibilizar os slides depois? Esse slide eu mando tudo, a gravação já vai estar para vocês. Tá bom, então. Obrigado. Beleza? Beleza. Tá. Esse relatório de inspeção. Então, esses relatórios de inspeção, eles podem ser qualitativo ou quantitativo. Então, qualitativo é de uma forma macro e de uma forma quantitativa são números, né? Então, você identifica, né, determinada situação. Então, eu vou fazer um relatório de inspeção qualitativo. Existem alguns riscos que vocês vão conhecer, eles são avaliados de uma forma qualitativa. O que é qualitativa? É ou não é, ou tem ou não tem. E a forma quantitativa, ele serve para alguns agentes que existem um limite de tolerância, tá? Então, até determinado limite de tolerância, ele é salubre, e passou desse limite de tolerância, ele é insalubre. Mas só que eu só consigo identificar de uma forma quantitativa. Ou seja, eu vou ter que ter um instrumento para fazer essa avaliação. Então, eu vou chegar no ruído, tem ruído lá na empresa. Eu vou fazer um relatório de inspeção e vou com o meu medidor de ruído. Aí eu vou lá, vou fazer as avaliações quantitativas. Então, olha, nesse ambiente está dando X, naquele XX. Lembrando, né, ou informando, que o limite de tolerância para ruído é 85 decibéis, tá? Depois vocês vão aprender também o que é esse decibéis, né? Decibéis é um décimo de Bell. Quem é Bell? Graham-Bell. Graham-Bell, né? Vocês sabem quem foi, e ele que criou essa unidade de medida. Então, no 85 decibéis, até 85, ele é salubre. Ultrapassou do 85, ele é insalubre. Só que ultrapassando esses limites de tolerância e nós dando equipamento de segurança, equipamento de proteção individual, aí o que acontece? Isso vai abaixar e vai estar numa situação salubre. Mas isso eu vou desenhar para vocês lá para frente, tá? Só para vocês saberem. Então, tem a inspeção qualitativa, né? Aquelas coisas que a gente sabe ou não é, e as questões quantitativas, porque eu não posso passar, aqui tem ruído, mas o que é esse ruído? Quanto que tem de ruído? Eu estou na orelhada. Então, eu vou ter que ter um instrumento para saber aqui tem X de ruído. Tá? Isso é importante. Assim como registrar em documentos próprios a ocorrência de acidente do trabalho. Por quê? Nós temos que registrar os acidentes do trabalho, tá? A gente tem que fazer um relatório. Então, toda vez que acontece um acidente, a gente tem que ir lá investigar o acidente. Para que investigar? Saber quais foram as causas que levaram a esse acidente, quais foram os fatores que levaram a esse acidente, para que nós possamos tomar medidas corretivas e preventivas para que acidentes semelhantes não ocorram. Tá? Então, eu tenho que fazer um relatório. Esse relatório que eu vou fazer, esse formulário, eu posso criar uma série de informações que são importantes para mim, como nesse relatório eu posso criar um exemplo, né? Algumas informações que tem que ter, como o nome do funcionário, o local de trabalho, o tipo de acidente e a parte do corpo atingida. Mas eu posso incrementar, eu posso colocar a idade, né? Para saber o quê? Depois eu consigo fazer uma estatística sabendo que quem sofre mais acidentes aqui na fábrica são os funcionários mais novos ou os funcionários mais velhos? Qual a faixa etária que sofre mais acidente? Eu posso fazer masculino e feminino, eu posso depois fazer uma estatística sabendo quem sofre mais acidente aqui na empresa, os homens ou as mulheres. Eu posso fazer uma estatística com grau de instrução,
Quem sofre mais acidentes? As pessoas com menos grau de conhecimento ou com mais grau de conhecimento educacional, né? Falando de escola. E aí eu consigo, né? E a parte do corpo atingida, qual que é a parte do corpo atingida, para saber, mas o pessoal está machucando muito a mão. Então, o que está acontecendo para a gente poder tomar uma medida mais assertiva, entendeu? Então, quando a gente faz esse relatório, eu vou juntar com outras informações e eu vou ter certeza absoluta aonde eu vou atacar, entendeu? Por isso que a gente recomenda que quando você entra numa empresa, a primeira coisa é pegar todas as CATs, que são as comunicações de acidente do trabalho, que são acidentes que ocorreram há anos anteriores, né? E a gente pega todas essas CATs e aí começa a esmiuçar. E aí você começa a fazer esta informação. Você acaba tirando, né, o que você quer dessas CATs, e aí você já começa a tomar as medidas assertivas. O setor que tem mais acidentes, entendeu? Por que tem mais acidente? A máquina que tem mais acidente, e aí vai. Manter contato junto aos serviços médico e social da instituição para atendimentos necessários aos acidentados. Então, é importante a gente conhecer os hospitais da região, os postos de saúde, conhecer o nosso próprio departamento médico, saber o que eles podem fazer, né, para ajudar um acidentado. Às vezes não tem um médico lá, não tem nada, mas eu tenho que ter uma caixinha de primeiro socorro, né, para atendimentos de primeiro socorro, para poder encaminhar o funcionário para o hospital. Por isso vocês vão aprender primeiro socorro, é super importante, né? O funcionário se machuca e você tem que saber o que deve fazer para poder conduzir até o hospital. Participar do programa de treinamentos quando convocado, né? Então, nós também recebemos treinamento. Nós, da Segurança do Trabalho, também vamos fazer treinamento. Isso é importante. É muito importante nós nos qualificarmos para a gente compartilhar com com o funcionário da empresa. Então é importante, quando você está numa empresa, você nunca parar de estudar, você nunca parar de adquirir conhecimento, nunca parar de ler, porque a legislação muda constantemente, tá? Orientar os funcionários no que se refere à observância das normas de segurança. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Tem que treinar bastante, fazer uma boa integração. Integração é o primeiro contato que o funcionário tem com a empresa, né? Então, o funcionário entra na empresa, a gente vai dar integração. Então, primeiro, o serviço de RH, o serviço social, enfim, a galera primeiro fala, depois é a gente. E aí nós vamos falar as regras na empresa, as permissões e as proibições, vamos dar documento para ele assinar, entrega de equipamento de segurança, dar um curso específico para a função que ele vai executar, mostrar o nosso programa de prevenção de risco ambiental, nosso programa de controle médico, de saúde ocupacional, enfim. Nós vamos mostrar toda a empresa, fazer um tour com ele para a empresa, né, para mostrar o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, como que a banda toca, tá? Isso é muito importante nas integrações. Quando você tem uma excelente integração, o que vai acontecer? O funcionário ele já vai ter aquele conhecimento suficiente para não errar. Isso é bom. Agora, quando é uma integração assim, meia superficial, isso vai te dar direito para um funcionário fazer o quê? Fazer um monte de coisas erradas, tá? Outras atribuições são o quê? Promover e ministrar treinamento sobre segurança e qualidade de vida no trabalho. Nós, constantemente, nós damos treinamento. Lembre-se, gente, uma galera bem treinada não vai ter acidentes. Então, não percam tempo em dar treinamento para funcionário. Tá? Tem que dar treinamento constante. Tal, junto aos funcionários daquele setor, nós vamos dar treinamento hoje para essa área, nós vamos dar treinamento para essa atribuição ou para essa função, para essa tarefa, nós vamos ensinar como faz, nós vamos discutir essa questão. Então, é importante sempre a gente estar dando um treinamento, né? Sempre estar em contato com a turma, isso é importante. Participar de reuniões de trabalho relativas à sua área de atuação. Então, é importante, né, a gente se reunir com a alta cúpula, né, se reunir com a parte da gerência para discutir essas questões, né, para mostrar para eles a importância que é a segurança do trabalho e que é importante eles comprarem essa briga também. É importante eles se conscientizarem que se um funcionário não toma cuidado e ele se machuca, a produção vai ficar sem um trabalhador. Você vai ter que
fazer um outro trabalhador fazer horas extras, que ele pode também ficar exausto, pode perder a produção, pode perder seu prazo com o cliente. Então, existe uma série de outras atividades aí, questões que a gente tem que estar atento também, tá? Isso é muito importante. Promover campanhas e também coordenar a publicação de material educativo sobre segurança e medicina do trabalho. Normalmente a gente fala que é um quadro à vista, né? A gente coloca um quadro, né, em algumas partes da empresa e a gente vai abastecendo de informação. Então, além dos treinamentos, a gente enche de informações aí esses quadros à vista, né? São quadros que a gente espalha pela fábrica, colocando informações de segurança. Então, cada semana, né, a gente muda isso, né, essas informações, colocando informações mais recentes ou até mesmo repetindo aquelas mais antigas que nós passamos para conscientizar a galera, tá? Promover campanhas e também coordenar a publicação de material educativo sobre segurança e medicina no trabalho. É importante a gente distribuir material para eles, fazer um livrinho de práticas de segurança do trabalho, instruir o funcionário a ele entender a importância da segurança do trabalho. Nós temos que entrar dentro da mente do funcionário a ponto de chegarmos à excelência e ele ter a plena certeza que ele faz parte do processo, que ele é importante para a empresa, ele não pode se machucar, porque ele tem a família dele. Se ele perder uma mão, perder um braço, perder uma perna, perder uma vista, enfim, se ele se acidentar, ele vai trazer transtornos para a família dele. Entendeu? Então a gente coloca ele como uma peça importante nas nossas campanhas e no nosso treinamento. Bom, investigar acidentes ocorridos, examinar as condições, identificar suas causas, propor providências cabíveis. Depois, lá para frente, vocês vão aprender as ferramentas de investigação, né, que a gente fala em ferramentas para investigação de riscos, né? Ou seja, como nós vamos fazer essa investigação. Então, existe uma série de ferramentas aí disponível para a gente para avaliar risco, para entender risco. E existe até uma norma, né, 31.000, que ela fala justamente disso, né, de avaliação de risco, que é um contexto geral. Mas existe uma série de ferramentas que a gente vai fazer essa avaliação. Uma, né, que é bem conhecida, que é o diagrama de Chikawa. O diagrama de Chikawa, né, ou a espinha de peixe, aonde uma das extremidades é a consequência, que é o acidente, e dos outros lados são os fatores, né, que levam ao acidente. E a gente vai investigar, a gente vai ver quais foram esses fatores que chegaram ao acidente. É muito bacana, entendeu? A gente acaba descobrindo mesmo qual foi o fator principal, né, que causou o acidente. Às vezes você está na teoria, eu acho que foi isso, mas às vezes é um outro fator, tá? Então nós temos desde a mão de obra, se existe procedimento, o meio ambiente contribuiu, e por aí vai. A gente acaba pegando aí uma série de informações e vamos ver se atende, não atende, se foi esse fator ou não. E a partir desse fator que nós entendemos que foi, a gente vai se aprofundar nele e aí vai ter a causa real do acidente. Professor? Pois não? Licença, interrompi. O senhor passou a informação, a norma 31.000, qual? E a outra é o que de Chacal, Chicago? Diagrama. Diagrama de Chicago. Chikawa. Chikawa é japonês. C-H-I. Q-A-U-W-A. Chikawa. Beleza. Diagrama de Chikawa, tá? E a norma qual que é? 31.000. 31. Perfeito. Obrigado, desculpa, Tá? vamos embora. Não, fica tranquilo. Eu vou ver se eu consigo passar um filme aqui para você. Não é um filme, é uma reportagem da Rede Globo. Ela é antiga, tá? Então ele vai até falar que o salário é 1.000 e pouco, mas não é. É só para vocês entenderem a inserção do técnico de segurança no ambiente de trabalho, tá? Eu vou ver. Se eu não conseguir passar aqui, tá? Se eu não conseguir passar, porque às vezes a gente não consegue, depois eu vou mandar esse link para vocês assistirem, tá bom? Então assim que eu passar, a gente vai conversando para ver se deu tudo certo. Deixa eu achar ela aqui. Onde eu tinha colocado? Caramba, estava aqui no lugar. Tá, então não está aqui, eu vou ter que copiar de novo.
Mas já está aqui. Vocês estão enxergando, gente? Eu vou começar a gravar. Sim, Tá. sim. Vê se vocês vão ouvir. Não está saindo o áudio, professor. Hã? Não tá Não está saindo o áudio. Não está saindo áudio? Tá saindo áudio. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui em alguma coisa. Vamos ver se sai o som. Ainda não. Não continua Ainda saindo. não. Ainda sem? Todo mundo, ninguém está ouvindo? Não, Ninguém. Beleza. Então, para mim não perder tempo, que não adianta só ver a imagem, tá? Eu vou disponibilizar o link e depois você assiste, tudo bem? Beleza. Sim. Tá perfeito. Ok. Eu vou adiantar a gente colocar aqui e vocês não vão conseguir ouvir. Eu não sei, tem alguma setinha aqui que eu não estou ainda pegando a manha dele para poder passar o filme, mas não tem problema, tá? Isso aí é tranquilo. Depois eu passo para vocês esse link e é só para entender, é uma reportagem, né, que o SPTV fazia sobre as funções, né, as profissões, e aí ele falou do técnico de segurança. Então é muito bacana para vocês entenderem esse universo, tá? Tem uma frase, né, uma fala que diz assim, que o objetivo maior da vida é a autorrealização. Né? A autorrealização, você ser realizado. Então, se você planeja ser qualquer coisa menos do que aquilo que você é capaz, provavelmente você será infeliz todos os dias da sua vida. O que é isso? O que é essa fala? Essa fala, ela quer dizer que, muitas vezes, a pessoa, acho que eu falei na aula inaugural, eu acho que ontem eu também fiz um comentário, que muitas vezes a pessoa, ela quer entrar numa área por uma determinada questão, não pelo prazer dela. Então, olha, eu vou entrar aqui porque o salário é bom, depois eu vejo, se eu não gostar eu saio, né? Mas o que você realmente gosta? Eu gosto de tal coisa. Então, seria mais importante correr atrás de tal coisa do que entrar numa outra coisa, numa outra profissão, apenas por questões financeiras, e depois você não alcançar a sua excelência, tá? Então, isso que a gente mostra aqui, porque a área da segurança do trabalho, ela é complexa. A área da segurança do trabalho, ela exige muito. Como ela exige muito, aqui nas aulas a gente vai exigir muito de vocês, tá? Nós vamos exigir muito. E muitas vezes o aluno ele não está preparado para isso. Por quê? Não é essa praia que ele quer. Ele não é acostumado a ser chamado a atenção, ele não é acostumado a ter prazos, e os nossos prazos são muito curtos, a ponto de, se tiver uma ocorrência agora, tá? Na fábrica, que horas são? 20 para as 9, eu quero o relatório pronto na minha mesa amanhã às 7 horas, quando eu entrar, assim como né, toda a chefia, todo mundo quer desta forma. Então, somos exigentes porque nós somos disciplinados e a coisa tem que funcionar. E muitas vezes a pessoa ela não é disciplinada, ela não gosta de cumprir prazo, e nessa função nossa não tem jeito, nós temos que cumprir regras porque nós somos espelho da empresa. Então, se você não gosta, né, se a pessoa não gosta de cumprir regras, imagine todas as pessoas se espelhando nela. Imagine o trabalho que não vai ter. Eu sou o exemplo, eu tenho que dar o exemplo. Ninguém na fábrica que eu trabalho pode chegar e eu chamar a atenção dele. Por que você não está fazendo isso? Você não faz. Entendeu? Então, mas se eu sou responsável, não faço, entendeu? Então fica complicado. Então, por isso que é importante essa fala que eu gosto de mostrar, porque às vezes o aluno ele está meio perdido. Pode até se encontrar aqui na área de segurança, depois do decorrer das aulas. É isso mesmo que eu queria, tal. Eu achava que eu era preguiçoso, mas não, eu acabei me identificando, porque a coisa tem que ser tudo para amanhã, as coisas têm que ser rápidas, as coisas têm que ser excelentes, tá? Por isso que toda vez que eu recomendo que você fizer um trabalho, você tem que ler várias vezes para corrigir e deixar perfeito. Tá? Você tem que deixar ele perfeito.
Entendeu? Ou seja, você tem que dar o seu melhor. E eu já cansei de falar para funcionários ou falar também para alunos, quando eles me entregam um trabalho, eu pergunto: esse é o seu melhor? Aí o camarada fala: é. Imagine só, o camarada que tirou da internet, nem leu e mandou. Já peguei vários trabalhos assim. O cara copia da internet e manda. Como se nós, professores, não tivéssemos ferramenta para descobrir que aquele texto é um texto chupado da internet. O cara não teve nem a preocupação de tirar aqueles trechos em azul que te dá um outro link. Entendeu? E esse é seu melhor, esse é o seu melhor. E aí você já começa a perceber que é uma pessoa que vai ser difícil dentro de uma empresa. E com certeza a empresa ela não vai aproveitar ele para uma promoção, não vai aproveitar ele para nada, tá? Isso é importante. Então, que profissional as empresas querem hoje? Tá? Lembrando, nós estamos no século XXI e as coisas mudaram. As empresas hoje querem uma pessoa que saiba fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Tá? E nós, da nossa área de segurança do trabalho, nós somos capazes de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, veja só, a visão tradicional do trabalho no século XX. Então, lá no século XX, o século passado, né, o ambiente econômico e social ele era estável. O ser humano ele era visto, em sua maioria, como o avesso ao trabalho, né? Já falava o Taylor, né? Então, é um camarada sossegado, não estava muito aí com a hora do Brasil. O trabalho ele é rotineiro, extremamente simplificado, por isso é desmotivante e sem sentido. Até, né, anos atrás, você tinha o quê? Um profissional, ou vamos chamar um profissional, para cada atividade. Então, você tinha um datilógrafo, você tinha um arquivista, você tinha uma telefonista, você tinha um office boy, você tinha um arquivista. Então, o que aconteceu? Isso juntou tudo para uma pessoa só. Com a vinda da tecnologia, principalmente do computador, isso aí cortou um monte. Nas indústrias, 5 pessoas, 6 pessoas que trabalhavam numa linha de montagem, né, de uma montadora de veículo, para soldar. Hoje é robô, e por aí vai. O trabalhador, ele precisava ser especialista. Então, antigamente, o camarada, ele, para ter uma questão maior em questão de salário, ele precisava ser especialista, estudar muito, muito para ter um bom salário, coisa que já não é de hoje. Depois a gente vai ver nos próximos slides, né? Então, hoje, a empresa já deduz que você sabe. Então, vamos dizer o seguinte, eu, quando comecei a trabalhar, na minha época tinha o curso de datilografia. Então, eu fiz o curso de datilografia e tinha um certificado. Eu, quando ia na empresa, o pessoal perguntava se eu tinha o curso de datilografia, eu mostrava o certificado e ainda fazia um teste de datilografia. Tanto máquina manual como máquina elétrica. Hoje, ninguém, mas ninguém vai te perguntar se você sabe digitar. Ninguém pergunta. E ninguém pergunta se você sabe mexer em computador. Ninguém vai te perguntar isso. Malemar, os caras perguntam se você conhece o pacote Office, que é o pacote Office, que é o quê? É o PowerPoint, que é o Excel e o Word. Então, você conhece ele profundamente, porque se não for também, ele já entende que você sabe. Quando é avançado, então ele fala que conheça o pacote Office modo avançado. Então, você conhece Word avançado, PowerPoint avançado e Excel avançado. Caso contrário, todo mundo vai entender que você já sabe digitar. Ponto. Então, é importante isso. Antigamente, as pessoas tinham que treinar isso. Hoje, já é normal. Então, o cara que tinha cursos, ele se diferenciava de quem não tinha curso. Hoje, também não é diferente. O cara que tem bastante curso também se diferencia. Mas, antigamente, tinha que o cara fazer um curso e lá demonstrar que realmente sabia. Hoje, as empresas já deduzem que o camarada saiba. O trabalho ele é encarado como emprego, uma necessidade financeira para sobreviver. No século passado, as pessoas trabalhavam por isso. Olha, eu tenho que trabalhar porque eu preciso de dinheiro. Ninguém trabalhava por prazer. Até hoje também, né? Mas é assim, hoje a questão do trabalho ela é um pouco diferente. Hoje, muitas pessoas têm um certo prazer no que elas fazem,
Antigamente era questão financeira, eu tenho que trabalhar para sobreviver. Se eu não trabalho, eu ganho, eu sustento minha família. Independente se o trabalho era bom ou ruim, seja o que Deus quiser. Se eu tivesse estudado bastante, eu pegaria um trabalho melhor, como que é o trabalho no especialista. Se eu não tive essa condição, eu vou pegar os trabalhos inferiores. Mas eu vou ganhar meu dinheiro, porque meu problema é ganhar dinheiro só. Já no século XXI, que é onde nós estamos, a coisa já começou a mudar. Primeiro, o ambiente econômico e social ele é caracterizado pela instabilidade. Então, antigamente, a economia ela era meio que nivelada. Hoje, existem instabilidades, né? Hora está alta, hora está baixa, dependendo do segmento que você trabalha, hora está alto, hora está baixo. Eu trabalho no segmento de indústria gráfica. Indústria gráfica, há anos atrás, quando entrei lá, bombava. Depois, com a era da internet, com a era da informação, tal, ninguém mais faz propaganda. Ninguém mais faz a propaganda tudo pelo computador, né? Então, tudo por imagem. Ninguém mais imprime alguma coisa e manda, coloca aqui. Não, o pessoal já deu uma pausa com isso aí, entendeu? Então, hoje, a estabilidade financeira, ela é gritante, tá? Em todos os segmentos. Existem segmentos que ele sempre estava no alta, começou a cair, entendeu? Caiu assim, mas teve segmentos aí que sumiu, assim como surgiram novos segmentos aí que os caras estão crescendo. O trabalho é encarado como parte importante da identidade do sujeito. Então, a pessoa vai trabalhar conforme a sua identidade. Olha, eu vou fazer isso porque eu gosto, tem a ver comigo, tem a ver com a minha pessoa. Antigamente eu trabalhava por questões financeiras, hoje não. Eu vou fazer esse trabalho porque é minha cara, eu gosto de pessoas. Eu gosto de cuidar de pessoas, eu vou fazer segurança do trabalho. Eu gosto de conversar, eu gosto de falar em público, eu gosto de criar procedimentos, eu gosto disso, eu gosto tal, eu gosto de fazer inspeção, eu gosto tal. Beleza, eu gosto, a minha identidade é essa. Entendeu? Por isso que se a pessoa não tiver uma identidade com o trabalho que ela está desenvolvendo, vai cair por terra, ela não vai conseguir se avançar. Né? Porque ela nunca vai querer fazer a coisa com prazer, ela nunca vai querer fazer a coisa com gosto, ela nunca vai querer fazer a coisa de uma forma prazerosa, tá? O trabalho ele é desafiador e o trabalhador busca lhe atribuir um sentido vital, né? Que é a nova geração Y aí. A galera, eles querem o quê? Quer ter um sentido para aquele trabalho. E a galera pergunta, por que eu tenho que fazer isso? Né? O jovem, ele é muito disso. Por que eu tenho que fazer isso? É uma era que ela acaba interrogando. Olha, por que isso? Por que aquilo? E esse que é o nosso maior desafio na segurança do trabalho, porque hoje, quando você pega jovens, né, que tem uma série de jovens trabalhando, e a gente determina alguma medida de segurança, e não tiver um sentido aquela medida de segurança, o jovem vai falar, por que isso? E você tem que estar preparado para responder o porquê. Por que isso? Por que isso? Mas por que isso? Então você tem que esgotar os porquê. Não somente que nós temos uma ferramenta de investigação chamado 5 porquês, né? Então, por que aconteceu um acidente? Por causa disso. Mas por causa disso o quê? Por quê? 5 porquês para chegar à conclusão de um acidente. Então, veja só, é desafiador para nós. Pegar um jovem, você fala, olha, você tem que se amarrar, mas por que eu tenho que me amarrar? Você tem que se amarrar porque existe um risco de queda. Mas por que existe um risco de queda? Porque a altura, a legislação determina que acima de 2 metros, tal, precisa, aí você vai tentar fazer com que ele se conscientize daquele negócio. Agora, se você não tiver argumento suficiente, vai cair por terra, porque o cara vai falar, o cara não sabe nem por que tem que fazer. Entendeu? Então, vai ficar difícil. Né? Isso é complicado. Tá? A nova geração, eles são gerações de porquê. E nós, a segurança do trabalho, vocês que estão sendo inseridos nesse momento, eles vão te bombardear de pergunta. Por que isso? Por que aquilo? Assim como muitos jovens aqui, vão me bombardear de pergunta. E eu espero ter capacidade de poder responder todas. Mas pode ser que em algum momento eu não tenha capacidade de responder. Mas eu vou pesquisar e vou responder. Entendeu?
Porque é muita pergunta. Hoje, com essa globalização, a galera tá assim, ó, muita coisa, muita informação. E o cara quer saber, e tal. E a gente tem que estar preparado para tudo. Tá? Você, como técnico de segurança, tem que estar preparado para tudo. Por isso que a gente tem que ler bastante, aprender bastante sobre o nosso assunto, porque a galera vai vir te bombardeando. O trabalhador, ele precisa ter uma visão ampla, global do negócio, ele precisa estar conectado ao mundo e constantemente aprendendo. É o que eu acabei de falar. Então, hoje, a gente tem que estar sintonizado no mundo, porque a coisa que acontece lá nos Estados Unidos ontem, amanhã pode acontecer aqui, ou que já aconteceu aqui, eu tenho que pegar, ver as medidas de segurança que eles tomaram lá para mim adotar aqui. Aconteceu um negócio lá no Japão, no outro dia aqui nós já estamos de cabelo em pé. Não meu caso, que eu não tenho cabelo, mas a galera já está totalmente alvoroçada para quê? Para tomar aquelas medidas de segurança que não tomaram aquela empresa que ocorreu um acidente. Então, uma coisa assim, sabe? A gente está vivendo num mundo louco. Um mundo que, para você fazer um trabalho antigamente, você tinha que ir na biblioteca ler 300 livros. Hoje, para você fazer um trabalho, você entra no Google, fica lá, é lógico, quanto mais aprofundado, mais tempo você fica, você vai adquirir muito mais conhecimento. Tá? Então, isso é importante. Essa visão ampla e global. A gente tem um hábito de falar que o técnico de segurança do trabalho, ele é um cara que ele vive fora da caixa. Antigamente, o técnico vivia dentro da caixa. O que é viver dentro da caixa? É somente entrega de equipamento de segurança do trabalho. A gente sabe ainda que existem alguns técnicos arcaicos. Eu sei de técnicos que eles são arcaicos, que eles vivem ainda com essa mentalidade que só entregar equipamento resolve. Não é só isso, a gente fala em gestão. Hoje a gente já fala de outras ferramentas aí importantes para fazer uma investigação de acidentes, para fazer avaliação, entendeu? Então, hoje é uma visão ampla, ela é global do negócio, a gente tem que estar totalmente antenado, e você tem que estar antenado, por isso você tem que ir nas feiras de segurança, nas feiras do segmento da sua empresa, você tem que visitar o Senai, né, do segmento da sua empresa, para ver o que tem de tecnologia, o que tem de coisas novas, o que o pessoal faz. Tem que ter um network com a galera para saber, ó, na sua empresa, o mesmo segmento que o meu, o que a galera aí faz, tal. Você tem que estar antenado. Tá entendendo? A coisa é louca. O trabalho ele é encarado como uma carreira que envolve mais do que a sobrevivência financeira. Ele envolve o desenvolvimento e realização do próprio ser. Então, a gente pensava em questão financeira, hoje a gente pensa em desenvolvimento da carreira. Tá? Então, eu estou trabalhando. Antigamente, eu estou ganhando X. Para mim, X está bom. Hoje, não. O X, eu não estou pensando no X, eu estou pensando em adquirir conhecimento. Não que o X não seja importante. É lógico que a parte financeira é importante para a gente. Nós vivemos num mundo que é tudo dinheiro, então a gente tem que viver, tem que pensar no dinheiro. Mas a sua formação, ela é importante. Esse seu desenvolvimento, porque o seu desenvolvimento está atrelado com a sua parte financeira. Se você é um cara que estuda, um cara que está para frente, é lógico que você vai se distanciar daquelas pessoas que pararam no tempo. Então, lógico que a ascendência do seu salário, é lógico, né, vai subir, você vai começar a ganhar mais mesmo. As organizações, uma expectativa histórica. Então, nós temos aí a visão do século XX e a visão do século XXI. Nós temos aí no século XX, século passado, o sucesso. Qual que era o sucesso? O tamanho da organização. A empresa era grande que eu digo em tamanho. Então você via uma fábrica gigantesca, né? Uma fábrica com 500, 1.000, 2.000, 3.000 funcionários. Nossa, olha a organização, é gigante, né? Gigante. Hoje, não, é a velocidade da empresa. Existem empresas pequenas que ela ganha muito mais do que uma empresa gigante, entendeu? A velocidade dela ganhar dinheiro é muito mais rápido, entendeu? O sucesso dela é muito mais rápido, tá? A gente tem visto aí, principalmente essas empresas aí de informática, né? Que a galera acaba criando aplicativos, né, para um montão de coisa aí, né? Chamadas startups.
essas startups, os camaradas começam a desenvolver o quê? A necessidade do povo. O que o povo precisa? É isso? Então, o cara cria um aplicativo, ele cria alguma coisa para isso e acaba ganhando dinheiro, ganhando às vezes até mais dinheiro do que uma organização que faz aí um trabalho e tal. Aí vem a clareza e definição dos papéis. Então, antigamente, era muito claro, né? E também era definido os papéis, né? Cada qual no seu quadrado. Esse é o arquivista, esse é o datilógrafo, esse é isso, 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 isso. Hoje já não, a gente falando de flexibilização e agilidade dos papéis. Hoje você tem que ser capaz de fazer tudo. Hoje você tem que ser capaz de fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Você tem que ser flexível, você tem que aprender outras coisas muito rápido. E hoje a galera consegue aprender isso rapidamente. Tá? Tem que ter agilidade nos papéis. Então, muitas vezes você entra numa empresa, numa determinada função, o cara te joga para outra, te joga para tal, tal, vai te promovendo e tal. Você vai rodando os departamentos, você vai aprendendo, porque é importante você rodar todos os departamentos, né, da empresa, que você vai conhecer a empresa num todo. E você tem que ser flexível para entendimento e ágil no entendimento, né? Então é importante. Por isso que muitas vezes você vai procurar emprego e está dizendo assim que o funcionário seja flexível. Flexível para quê? Para entender as coisas. Flexível e seja ágil para atender e fazer as coisas. Então veja só, você é uma pessoa flexível? Você consegue entender ou mudar de papel, mudar de setor de uma forma tranquila? Ou você é aquele cara que já está assim, enraizado com aquilo? Entendeu? Você está enraizado naquele setor e se te joga para outro setor, você não consegue, você não tem flexibilidade nenhuma. Eu só gosto do setor que eu trabalhava. E hoje não, você está aqui, você não pode criar raiz, porque você tem que voar, você tem que fazer uma série de outras questões dentro da empresa. Isso é importante, é muito importante. Tá? Antigamente, departamentização e especialização. Tinha departamento, um monte de departamento, milhões de departamentos numa companhia, numa empresa, né, numa organização, um monte de departamento. Hoje, integração do sistema. Hoje, o departamento que era departamento pessoal, departamento de não sei o quê, departamento, virou só RH. O RH, ele que faz toda essa parada aí e tal. Então, é muito mais rápido essa integração, e é tudo num sistema só, principalmente falando de sistema de informatização. Hoje é tudo isso. Então, antigamente era departamento, tinha departamento de tudo. Tinha departamentos para as pessoas mais velhas aí, que se por acaso estiver no grupo, ou já ouviram falar, empresas que ainda hoje, existem umas empresas ainda arcaicas que tem departamento de tudo, né? Um departamentinho para cada coisa, mesmo se tiver um funcionário, mas ela é do departamento X. E aí, nessa integração de sistema, não, todo mundo, porque são todos flexíveis, as pessoas conseguem fazer muito mais atividades, porque foi se encurtando o espaço, foi se encurtando o tamanho das organizações, entendeu? Foi se encurtando, né? Está diminuindo tudo isso aí. Aí tem o controle e a burocratização, aqueles controles, um monte de documento. Para pegar uma autorização, tinha que bater 400 carimbos. Hoje não, inovação e criatividade. Hoje a coisa está muito mais rápida. Até a gente tem visto isso em órgãos públicos também, que a coisa está desburocratizando. Isso é importante, está sumindo o papel. Então, nós temos vários exemplos aí que estão sumindo algumas coisas, né? Um dos exemplos é a carteira profissional digital, nós temos aí o título de eleitor digital, carteira de habilitação digital, não sei o que digital, papapá, ppp. Então, a forma de desburocratizar, uma forma que você entra no sistema e você consegue uma resposta imediata, tá? Isso é inovação. E nas empresas é a mesma coisa, né? Hoje as empresas, elas são inovadoras, elas têm criatividade, e nós temos que ter criatividade para o quê? Um técnico de segurança bom, ele tem que ser criativo, ele tem que sair da mesmice, ele tem que usar o critério da melhoria contínua, ele tem que ser constantemente mudado, todo dia temos que mudar. Isso é até na vida da gente, né? Todo dia você tem que ser diferente, você tem que fazer coisas novas, você tem que fazer o melhor do que você fez ontem. O que você fez ontem, hoje você tenta ser melhor. Tá? Na vida profissional é assim. A cada dia eu vou alcançando a minha excelência. O que é excelência? Acima do ótimo. Eu tenho que ser excelente, excelente acima do ótimo. Então, a cada dia eu tento fazer melhor. Cada dia eu tento ser melhor. Por isso que depois, quando a gente falar em questão de gestão, ele fala sempre melhoria contínua. Sabe, nós temos que melhorar continuamente.
Sempre, sempre, todos os dias nós temos que melhorar. Todo dia nós temos que ser criativos. Todo dia nós temos que pensar em coisas novas, né? Isso é importante. Você já tem que começar a pensar, já tem que colocar o cérebro para funcionar. Tem um amigo que ele diz o seguinte, né? Porque tem muitas pessoas que acabam não usando o seu cérebro, não usa a sua inteligência. E ele brincava, né? Dizendo o seguinte, gente, vocês têm um cérebro, aqui dentro da cabeça tem um cérebro. Só que muitos de vocês estão com o cérebro ainda embrulhado, né? Ele veio, né, da produção e ele está embrulhado. Então você tem que tirar ele para usar. Você não pode deixar ele ainda embrulhado, papel de presente. Você tem que desembrulhar, usar. E é aí que a gente acaba percebendo que muitas pessoas, eles não pensam em inovar e não pensam em criar. Muitos técnicos de segurança, eles ainda estão na mesmice. Esses caras estão perdendo espaço para novos técnicos, para nova galera que está chegando com os dois pés no peito. A galera já chega chegando. A galera já chega, tal, pá, tal, já vamos fazer isso, fazer aquilo, entendeu? Pensando rapidamente, porque é assim, tá rápido, entendeu? Isso é importante. No século passado, as pessoas tinham-se como recurso, então era o chamado recurso humano, né? Por isso que surgiu, né, essa parte de recurso humano, o recurso pessoa, né? A pessoa como recurso. E hoje as pessoas são como parceiros. Até mesmo essa linguagem nas empresas é interessante, a gente chama como parceiros na empresa, né? Como colaborador do sistema, colaborador da empresa, ou parceiro, coisas dessa natureza. Não a pessoa como um recurso, o cara é um carregador. Então, o cara não via esse carregador como pessoa, via aquilo como um recurso de carregar. Hoje não, a gente tem que ver essa galera como parceiro, como pessoa, entendeu? Até mesmo para a gente poder entender melhor o trabalho que ela está desenvolvendo. Que tipo de trabalhador a empresa quer? Né? São vários, mas vamos ver alguns aí. O que a empresa quer hoje, né, para a sua empresa? Primeiro, a empresa quer um parceiro para o negócio, um cara que entenda, né, do negócio dela para fazer crescer. Ela quer alguém que venha agregar valor ao seu produto, né? Alguém que chegue e vá fazer a coisa funcionar, que vai fazer o que? Agregar ao seu produto final. Então, veja só, se eu tenho aí uma segurança do trabalho muito boa, o que vai acontecer? Eu não vou ter acidentes do trabalho, eu não tendo acidente do trabalho, a galera vai trabalhar tranquilo, a produção vai continuar a mesma, e por aí vai. Então, isso acaba agregando valor no produto. Que tipo de trabalhador a empresa quer? Pessoas que aprendam novos conhecimentos constantemente, que tenham novos desafios, que pensem diferente, entendeu? Isso é importante. Pessoas que aprendam novos conhecimentos, isso é importante. A cada dia é renovação, a cada dia é renovação. As empresas querem isso, querem automotivadas, né? Que trabalhem em equipe, pessoas que sabem trabalhar em equipe, não aquela pessoa que fica isolada lá no canto, lá que não produz muita coisa, mesmo se produzir, não é o suficiente. Porque quando se trabalha em equipe, a gente discute com a equipe, a gente abre uma discussão com a equipe, e quando a solução é tomada em grupo, em equipe, é lógico, a tendência de dar certo é gigantesca. Pessoas inovadoras, empreendedoras, isso é bom. Então, quando a gente entra numa empresa, a gente tem que pensar em inovar, a gente tem que pensar em empreender. Empreender o quê? Fazer com que ou crie novos produtos para a empresa, ou crie novas metodologias de trabalho, ou crie alguma coisa empreendedora dentro da companhia, para que ela também se desenvolva, entendeu? Ela se desenvolvendo, você se desenvolve e serve como um laboratório a sua ideia. Isso é importante. Que se identifique com os valores da empresa. Isso é importante. Tem muitas pessoas que não se identificam com os valores da empresa, ou seja, ela está ali simplesmente por questão do salário. Ela não tem identificação nenhuma com a empresa. Ela, se alguém falar, ó, você vai precisar trabalhar sábado, ai, caramba, sábado não dá, já vai arrumar um atestado para não trabalhar, entendeu? O cara já vai correr atrás para pegar um atestado para não trabalhar. O cara não tem compromisso nenhum com a empresa. Tá?
É como se fosse um desenho, né? Nós temos o desenho mecânico e o desenho orgânico. Nesse desenho mecânico aqui, a gente tem uma ordem, né? Que é coordenação centralizada, padrões rígidos de interação e cargos bem definidos, delimitado, capacidades de processamento de informação, tá? Nós temos desenhos indicados para tarefas simples, repetitivas, um desenho adequado para eficiência de produção. Então, vocês observam aqui nesse desenho do seu lado esquerdo, onde é o desenho mecânico, ele está aqui como se fosse um organograma. Então, tem as suas funções ali e tal, cada qual limitado na sua caixinha, né? Ele está ali, cada qual dentro da sua caixa, né? Dentro do seu espaço, tá? Eu não posso pensar fora da minha caixinha, eu não posso agir fora da minha caixa. Eu tenho que estar limitado à minha caixa. A coordenação ela é centralizada. Agora, veja só nesse desenho orgânico, né? Que é uma outra forma, uma forma moderna, né? Que é o quê? Elevada interdependência. O que é essa interdependência? Todo mundo interage com todo mundo. Todo mundo conversa com todo mundo troca ideia com todo mundo, tá? Intensa interação entre as pessoas. Ah, por isso que muitas vagas que você vê, o pessoal fala, né, de interagir uma pessoa que seja comunicativa, porque ela tem que interagir com todos os setores da empresa, né? Capacidade expandida de processamento de informação. Por quê? São muitas informações. Imagine só, se na empresa, cada setor te passa uma informação e tal, então você tem que ter uma capacidade de adquirir essas informações e entender profundamente a empresa. Tá? Um desenho indicado para as tarefas únicas e complexas, né? Então, quando nós temos essas tarefas únicas, né, e complexas, a gente consegue compartilhar e pegar informações de, às vezes, pessoas que têm em outros setores, mas elas já vivenciaram aquilo. É importante você ter uma troca de ideia, fazer esse network com as pessoas da sua empresa, né? Desenho adequado para criatividade e inovação. Então, você consegue ter uma criação não somente no seu ambiente de trabalho, mas para a empresa. Tá? Um exemplo, existem muitas empresas que elas dão prêmio para inovação, para criatividade. Então, se algum funcionário pensar ou desenvolver algum produto, alguma coisa que agregue, tá, criação ou inovação no produto da empresa, eles são premiados. Tá? Eu lembro, tá? Faz muito tempo, mas eu lembro disso, né? Não sei, na verdade, o quanto foi, mas numa montadora, o que aconteceu? Um funcionário, ele deu uma ideia, que hoje a gente acha uma ideia tão, né? Mas o cara deu a ideia, antigamente não existia. Ou seja, o carro, ele, né? Quando você levanta o porta-mala dos carros hatch, você levanta a tampa traseira e aí você tem que tirar aquela outra tampa, né? Você tira a tampa para ser o porta-mala. Então, o cara, ele usando a criatividade, isso lá atrás, mais de 20 anos atrás. Eu não lembro agora a data exata, né? Eu estava na GM, foi lá que surgiu isso aí. Aí o camarada deu uma ideia, por que não colocar duas cordinhas? Coloca duas cordinhas, né? Coloca duas cordinhas nessa tampa, que aí quando o cara levanta o porta-mala, aí essa tampa levanta. E aí fica o quê? O porta-mala livre. Pô, fizeram o teste, pô, não é que é bacana? Pô, que legal. Pô, o cara ganhou, acho que na época ganhou um carro, né? Pela inovação dele. Então, e outras, né? Outras pessoas que ganharam um monte de coisas, né? Isso falando de uma montadora, mas de outras montadoras, de outras empresas, de vários segmentos. O camarada, eles valorizam quem tem a criação, né? A criatividade e inovação para o seu produto. Então, muitas empresas abrem as portas para quem seja criativo. Então, é importante que quando você entra numa empresa, por isso que a gente te dá essa liberdade de você conhecer todos os ambientes da empresa. Quando você conhece todos os setores da empresa, você conhece tudo. Então, você consegue, às vezes, não ser criativo para o seu setor, mas você consegue ser criativo para o outro setor. Você está na segurança do trabalho, você pode ter uma ideia para a produção, para uma criação, alguma coisa dessa forma. Tá? Isso é muito importante. Então, a seleção. A seleção é uma relação entre o que a empresa quer e o que o candidato quer. Então, aí vai ter a seleção. As empresas querem contratar quem realmente se identifica com o seu negócio e com os seus valores. Lógico, a empresa ela quer contratar alguém que se case com aquilo que é o propósito da empresa.
Por isso é importante, antes do processo seletivo, conhecer a empresa. E muitas pessoas não sabem disso, muitas pessoas não pensam nisso, tá? Eu tenho um exemplo que aconteceu até comigo. Eu fui trabalhar numa empresa e olha que interessante, a diretora, né? A diretora, ela pediu, eu fiz uma entrevista com ela rapidamente, eu tinha passado pela seleção, fui fazer uma entrevista com ela e ela me pediu para o dia seguinte, presta atenção, a minha entrevista foi com ela às 3 horas da tarde, às 15 horas. E ela me pediu para outro dia, às 7 horas da manhã, uma apresentação sobre a empresa. Então, veja só, você chega na empresa, você vai fazer entrevista, né? Passa na seleção, né? Cheguei lá cedo, não sei o quê. Fui conversar com a diretora tá, beleza, gostou, papapá. Olha, então faz o seguinte, eu quero que você faça uma apresentação sobre a empresa aqui amanhã às 7 horas da manhã, na sala tal. Beleza, aí eu vim voando para casa, né? Cheguei em casa, eu tive que preparar uma apresentação. Né? Então, eu tive que preparar uma apresentação. Para isso, eu entrei no site da empresa, procurei o que era a empresa, saber um pouco da história da empresa para fazer a apresentação. Aí, coloquei tudo em PowerPoint, coloquei uma ordem, né, com base no que eu tinha levantado as informações. No outro dia, antes das 7 horas, a mulher já estava lá. Eu também cheguei antes das 7, sempre. Eu me preocupei em chegar antes nos meus compromissos. Cheguei antes, tal, até para ver se o pendrive estava certinho, papapá, e tal, beleza? Já tinha autorizado para mim a partir das 6h30 entrar, e eu tô colocando lá, e era 10 para 7, ela já tinha passado. Eu estava lá sentado, e aí, nesse dia eu estava com um livro, né, que eu era um lançamento, e eu estava lendo, chamado O Monge e o Executivo. Eu estava com ele na mão, esse livro, eu estava sentado, ela passou, olhou para mim, né, já está pronto? Eu falei, tô, né? Mas faltava 10 anos, ela falou, mas eu vou aqui, eu já volto. 7 horas em ponto começou e eu fiz a apresentação. Ela gostou, aprovado e beleza. Isso é só para vocês verem, tá? As empresas, elas podem te pedir um negócio desse. Por isso que quando você vai procurar emprego, você tem que conhecer a história da empresa. Ah, Milton, mas tem muitas empresas que a gente não consegue pegar a informação porque está como confidencial. É verdade. Mas quando você for fazer uma entrevista com a empresa, tá? Que fizer a primeira, uma prévia, então já vai te capacitar de saber o nome da empresa e pesquisar sobre essa empresa. Pesquisar sobre o máximo de informações para poder, as próximas reuniões, né, ou as próximas entrevistas, você se sair muito bem. Então, o selecionador, ele irá comparar o que você demonstra querer com o que a empresa está a lhe oferecer. Então, nessa seleção, sempre a empresa ela vai saber o que você quer e o que eles podem te oferecer. Né? Então, é uma conversa, é onde você tem que estar preparado para saber o que você quer. Esse negócio de combinar, não tem mais. O pessoal não quer mais combinar. Não. O que você quer? Eu quero isso, isso, isso. Seja claro. A empresa te oferece isso, isso. Então, aí é uma negociação. Entendeu? Aí a gente pode combinar ali, fazer um acerto, tá? Mas, você paga o que você quiser, não é assim. Já demonstra que a pessoa não tem nem sequer um valor, tá? Valor em pagamento. As empresas de hoje não querem mais o empregado, elas querem um parceiro. Então, o cara tem que estar preparado para isso. O cara tem que estar preparado na entrevista e falar realmente o que ele sabe, o que ele espera, o que ele quer. Foi interessante um funcionário lá do Senac, né? Um colega nosso, ele concorreu para uma vaga interna e tal, e ele foi fazer uma entrevista com o nosso gerente. E quando ele foi fazer a entrevista com o gerente, e o gerente conversou, tal, bateram muito papo, depois o gerente falou assim, o que você espera aqui do Senac? Ele falou, eu espero sentar na sua cadeira. Então, é uma coisa assim que, de cara, a gente fica meio preocupado. Fala, pô, o cara falar isso aí para um gerente, o cara sentar na tua cadeira, é uma coisa assim audaciosa, né? Mas, assim, numa relação dessa aí, o gerente entendeu muito bem, o gerente entendeu que o cara ele quer crescer. E se ele quer crescer, se ele quer sentar na minha cadeira, isso também vai me motivar para quê? Para que eu sente na cadeira do diretor, o diretor sente no presidente, o presidente e assim vai. Esse é o mundo, isso é um mundo corporativo.
Então, o camarada querer sentar na minha cadeira, ótimo. Se hoje eu estou lá, vou entrevistar um cara, qual aí, onde você quer chegar aqui? Eu quero sentar no seu lugar. Opa, legal. Então, eu tenho que começar a me coçar, porque o cara vai querer sentar no meu lugar. Entendeu? Então eu não vou pegar esse cara porque ele quer ocupar meu lugar. Não, ao contrário. Ele vai entrar, vai trabalhar bastante para pegar meu lugar. E eu tenho que me esforçar o suficiente para ir para o lugar do outro. Assim que a banda toca. Eu sei que é uma coisa assim meio esquisita, mas no mundo corporativo, não utilizando essa linguagem, é o que todo mundo quer. Tá? Você não entra numa empresa para entrar como função X e morrer como função X. Você quer ser reconhecido, você quer estudar, você quer aumentar, galgar cargos, entendeu? Até chegar ao quê? Até, quem sabe, um presidente. Que profissão eu quero ser? Então, primeiro aí, né? Muitas pessoas pensam só em questão financeira. Já que eu já falei em slides anteriores. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser astronauta, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser o quê? Mas as pessoas acabam sempre pensando em funções, né, de salários altos. Não que vai estar realizado naquilo ou não. Então tem pessoas que querem ser médico, mas o primeiro corte no dedo que vê sangue desmaia. Então, como que é, né? Então, a gente tem que perguntar, que profissão você quer ser? Quer ver aquela parte só de dinheiro, que são essas profissões, eu quero ser médico. Médico ganha bem? Se você trabalhar bastante, talvez sim. Se você estudar bastante, trabalhar num bom hospital. Mas você concorda que um bom hospital, ele vai pegar um bom médico? Pegando um bom médico, significa que ele tem que ter um bom currículo. Ele tem que ter uma boa bagagem. Entendeu? Vai ter que ser bom também. Assim como um técnico de segurança, para entrar numa multinacional, ele tem que ser muito bom para poder entrar nessa. Porque quando ela abre uma vaga, um monte de gente vai lá e a empresa ela vai escolher o melhor. Então, que profissional eu quero ser? Primeiro, o que você responderia quando te perguntasse o que você queria ser quando crescesse? Lembra lá, quando você era criança, com certeza alguém te perguntou isso e você, normalmente o pessoal, criançada tinha o costume de falar que queria ser astronauta, né? Eu sou um deles, que queria ser astronauta, não sabia nem o que era astronauta, né? Só queria, sei lá, ir para a Lua, sei lá. Não sei, né? Não sei o que passava na minha cabeça naquela época, mas enfim. O que você quer ser? O que nós queríamos ser? O que a gente quer ser hoje? Será que bate, né? Será que quando você era criança, você queria ser alguma coisa e hoje você quer ser outra? Porque o mundo mudou, as coisas mudaram e as nossas linhas, né, também mudaram, então é uma coisa de louco. Mas por que você desistiu do sonho? Então eu, falando a Hamilton, eu queria ser astronauta. Por que eu não quero ser mais astronauta? Né? Eu acho que não quero porque eu fui conhecendo o mundo, eu fui conhecendo novas oportunidades, eu fui conhecendo novas funções, eu fui conhecendo um novo universo, entendeu? E a cada dia que se passa, a gente vai se identificando com cada uma das questões, com cada função, com cada isso. Então, hoje eu faço o que eu gosto. Eu gosto muito de trabalhar numa fábrica na área de segurança do trabalho, saúde ocupacional e parte ambiental. Eu adoro dar aula. Né? Eu até, uma vez, alguém me perguntou, se você tivesse que escolher um, o que você faria? Eu falei, não sei, porque eu gosto dos dois. Então, se eu tivesse que escolher um, eu ia ficar muito triste, porque eu gosto do que eu faço na fábrica e eu gosto do que eu faço na aula. Então, são duas coisas prazerosas. Mas também tem dinheiro, é lógico, tem o dinheiro, é importante, não vamos falar que não. Mas quando você faz a coisa com prazer, tá? Vamos deixar o dinheiro de lado, ele é importante sim, mas quando você faz a coisa com prazer, é totalmente diferente. Eu acredito aqui, se a gente for abrir uma enquete aqui, que muitos de vocês aí trabalham em lugares que vocês sentem prazer no ambiente de trabalho. Vocês não pensam em faltar, não pensam em chegar atrasado, vocês têm prazer no que vocês fazem. Isso é bacana. Isso é muito bacana, tá? Então, por que você desistiu do sonho? Se a gente não deseja nem planeja o futuro, a gente é levado pelo acaso, não é verdade? É o que eu falei, a gente vai descobrindo novas questões. Como vocês, muitos de vocês vão tentar descobrir agora na área da segurança do trabalho se é um norte para vocês. Que eu acredito que muitos de vocês já tiveram outras oportunidades, já tiveram uns outros trabalhos, e talvez não se identificaram, e vocês ainda estão à procura.
né? Então, vamos ver esse, se está certo. Se esse não está certo, eu vou para outro, enfim. Vamos procurar um. Se o que eu desejo para mim não é o que consigo como trabalho, nada me motivará e não serei um bom profissional. Então é importante essa fala, porque se eu não desejo para mim, né, não é o que eu consigo como trabalho. Então eu não quero isso para mim. Eu vou pegar porque, né, tem pessoas que é assim, entendeu? Então é aquele negócio. Eu, quando vou entrevistar, vamos supor, um pessoal para limpeza, lá na fábrica, que eu tome conta da limpeza também, e aí a gente vai pegar um auxiliar de limpeza. É a primeira coisa, eu coloco ele na minha sala e eu falo situações incríveis para ele, mas para ver se o cara quer ou não. Porque principalmente quando é primeiro emprego, o cara chega, olha, você entende de limpeza? Não, eu nunca trabalhei não, mas eu pego qualquer coisa. Já ouviram isso, né? Eu pego qualquer coisa. Para mim, é qualquer coisa, eu pego e eu quero trabalhar, chefe, eu quero trabalhar, tá bom. Aqui é uma fábrica e o pessoal é muito porco. Assim eu falo pro cara, para assustar o cara. O pessoal é muito porco. O pessoal, eles fazem xixi no chão e você vai ter que limpar. Tem pessoa que consegue fazer um cocô fora da bacia ou em cima da bacia. Você vai ter que limpar. O cara, às vezes, ele tá nervoso, ele vai cuspir no espelho e você vai ter que limpar. Aí o cara já começa. Aquele cara que falava, eu pego qualquer coisa, aí do momento que você vai colocando, não que isso aconteça na fábrica, isso não acontece, né? Ou se for, é um caso isolado. Mas você começa a falar isso, o cara já começa a andar para trás. Eu pergunto, é isso mesmo que você quer? Você pega qualquer coisa? Muitos deles falam, vou te dar a resposta amanhã, não aparece mais, entendeu? Então, é isso. O que eu desejo para mim não é o que consigo como trabalho. Não me motivará e não serei um bom profissional. Se não é isso que eu quero, eu não vou ser um bom profissional. Porque eu vou fazer com as coisas com desgosto. Eu vou fazer a coisa mal feita. Eu vou fazer as coisas, conforme o pessoal fala, meia boca. Tá? O primeiro passo para a gente estabelecer um objetivo, né, o que a gente quer realmente alcançar, você é do tamanho dos seus sonhos, não é verdade? Sempre, né? A gente tem que ter um sonho e correr atrás. Então a gente sempre tem que pensar gigante, sempre tem que pensar grande. E aqui é a mesma coisa. Aqui você tem que pensar como técnico para trabalhar no multinacional. Você tem que pensar como técnico que vai adquirir todo o conhecimento e vai ter muita coisa na ponta da língua. Então, você vai ser do tamanho do seu sonho. Olha, eu já ouvi alunos falar, pô, professor, eu queria ser como o senhor. Mas você não vai conseguir ser. Isso é fácil, entendeu? Eu tenho estagiário, foi meu estagiário lá atrás, que o cara, ele é mais do que eu. Ele foi supervisor executivo supervisor executivo da Segurança do Trabalho da Rede Globo. O cara que mandava em tudo na Segurança do Trabalho na Rede Globo. Foi meu estagiário. E outros aí que trabalhou comigo, foi estagiário, foi funcionário meu, que os caras são mais do que eu. Amém, amém. Olha que bacana. Eu fico contente, entendeu? Então, porque as pessoas têm que pensar o quê? Eu tenho que ter um objetivo e avante. Então, você é do tamanho do seu sonho. Mas como que você é do tamanho do seu sonho? Você tem que pensar o que você quer. Agora, você é um gatinho, você pensa em gatinho, aí realmente é diferente, eu tenho que pensar mais. Porque eu não sou gatinho, é o costume que eu tenho falado com vocês e que eu vou falar bastante. Vocês são muito bons. Todos nós somos. Só que é o seguinte, nós temos que colocar a mente para funcionar, nós temos que colocar a inteligência. Lembra que eu falei da inteligência? Aqui dentro, a inteligência de muitos ainda está embrulhada. Está em papel de presente. Tira esse papel, começa a usar. Entendeu? Isso é importante. Os objetivos são metas que queremos atingir e que tem muita valência, né? Então, eu tenho que ter um objetivo. Qual é o seu objetivo? Eu quero fazer o curso de segurança do trabalho, depois quero fazer engenharia qualquer, depois quero fazer a pós-graduação em engenharia de segurança, quero fazer meu inglês, quero fazer sei lá o quê, quero trabalhar em multinacional, quero fazer estágio não sei o quê. É assim.
Eu tenho que ter meu objetivo para poder correr atrás. Eu sempre conto histórias que deram muito certo, e dentre as histórias de um conhecido, né? Eu conheci esse senhor. Ele veio da Bahia e ele passando ali por Mauá, ele viu a Pirelli Cabos. Ele passou na Pirelli e falou com um cara, meu, o que é isso aí? Ele falou, é uma das melhores fábricas que tem aqui, aí é bom pra caramba, uma firma excelente, benefício, não sei o que, não sei o que. Puta, mas isso aí é firmona. Falou, puta, mas então eu vou trabalhar aí. Chegou na portaria e falou, como faz pra mim trabalhar aí? Falou, ei, filho, negócio de currículo, deixa aí, a gente manda lá pra dentro lá e vamos ver. Não, mas eu queria conversar com as pessoas aí, não dá para me conversar com o encarregado, para ver se ele me faz um teste para mim trabalhar. Isso há muitos anos atrás, mais de 50 anos atrás. Aí o cara, não, e no outro dia ele foi lá cedo. Ô, filho, não dá para mim chamar um encarregado, para me conversar com ele. O cara, não, filho, não dá, não tem vaga, né? E não sei o quê. E empurrando, né, o camarada. E ele foi no terceiro ou quarto dia, e aí o camarada, o encarregado passou, e o camarada chegou, né, o porteiro, falou, ô, encarregado, vem cá, esse camarada já está aqui uns 3 dias, e quer trabalhar aí e tal, e vontade do cara é trabalhar aqui, não sei o quê, e falou, pô, eu trabalho, faço qualquer coisa aí dentro, eu quero trabalhar nessa empresa. Aí o encarregado foi lá no portão, e aí, filho, o que foi? Ó, o senhor que é o encarregado? Eu só queria trabalhar nessa empresa aí, né? Mas por que você quer trabalhar aqui? Filho, porque a empresa é boa. Eu falei, realmente é muito boa. Então, eu faço qualquer coisa, eu estou vindo do norte, papapá. Aí falou, vamos ver mesmo se é bom. Aí colocou, né? Foi fazer um teste e deu um teste pesado. Antigamente os testes eram pesados, né? Porque não tinha carrinho, tinha que carregar na mão, enfim. E o cara fez, né, aquele teste e viu que ele fez aquela coisa com prazer. O encarregado percebeu isso. E por fim, admitiu o cara trabalhou lá 35 anos, se aposentou como um chefe, não sei das quantas lá, e ele me contou essa história, né? Que eu achei muito bonito. Ele falou, pô, eu fui lá na porta e bati. Eu falei, pô, que bacana. E olha que interessante, você tem um objetivo e vai avante. E eu tenho uma referência como essa, que eu conto, que foi interessante quando eu fui entrar no Senac. Eu lembro que eu perguntei para um colega, né? Falei, puta merda, eu quero dar aula no Senac. Aí o cara falou, ih, filhão, não dá não, porque no Senac não é qualquer um. Mas como não é qualquer um? Né? Eu não sou isso, pô. O cara, não, lá só entra cara bom. Falei, puta merda, fiquei com a pulga atrás da orelha. Mandei meu currículo, eu falei, não, mas os caras só pega cara que tá cheio de formação, não sei o quê, eu era só técnico de segurança. Eu falei, cara, mas tá bom, né? Tava estudando ainda, engenharia, eu falei, tá bom, vou. Coloquei lá e um belo dia me chamaram. Aí me chamaram, eu fui lá fazer, me deram no e-mail que era para mim fazer o teste, uma aula de 10 minutos, né? Tema livre. E aí, naquele dia eu estava trabalhando tanto, não deu para preparar a aula, não deu para nada. Aí eu fui lá, né? Lá em São Caetano. Santo André. Aí quando eu cheguei lá no Senac Santo André, entrei lá no Senac, eu estava disputando com dois caras, dois monstros. Um era engenheiro químico, pós-graduado em engenharia de segurança, que dava aula em faculdade, e o outro era engenheiro do trabalho, não sei o que lá e tal, né? E eu, técnico de segurança. Aí eu sentei, né? Até então eu não conhecia os caras. Aí a menina apresentou, né? Olha, então, primeiro aqui, quem quer ser o primeiro, né? E a minha formação superior, naquela época, era matemática e física, né? Eu tinha feito tinha um curso técnico de segurança e tinha formação em matemática com habilitação em física. Aí foi o primeiro engenheiro químico, e tal, falando de química orgânica, né? Uma letra perfeita, não sei o quê, muito bonito, tal. Falei, caramba, olha com quem eu estou competindo. Aí foi um outro, falou de ruído, tal, e fui eu. Eu peguei um giz e fui lá, enfim, eu dei uma aula, eu falei, eu como matemático eu vou fazer fórmula. Aí fiz umas fórmulas de segurança do trabalho, tal. Por fim, entrei no Senac. E de lá para cá já tem 12, 13 anos. Então, veja só, a vontade da pessoa de entrar em determinado local vai ser o quê? Eu quero entrar lá, eu vou entrar. Então, se você colocar na cabeça que quer tal coisa e você se preparar para isso, porque todos nós temos capacidade.
Então, por isso que esse curso vai te proporcionar isso. Esse curso vai te abrir a mente, vai te deixar de uma forma de preparado para encarar todos esses desafios que se tem. Porque é o seguinte, na nossa área a gente mata um leão por dia, tá? E é bem assim mesmo, tá? Então, veja só, os objetivos a curto prazo, né, de 6 a 1 ano, fazer alguns cursos rápidos, né? Tem objetivos a médio prazo, né, de 1 a 5 anos, olha, eu quero fazer uma pós-graduação, quero estudar inglês, porque é o seguinte, você começa a fazer engenharia, eu comecei, nossa, daqui a pouco acabou. Comecei a fazer a pós, nossa, daqui a pouco acabou. Começa a fazer um curso, daqui a pouco acaba. Entendeu? Então, a gente tem esses objetivos. É importante vocês começarem a pensar assim também. O objetivo a longo prazo, né, de mais de 5 anos. Então, eu tenho X anos, com mais X anos eu quero tal, em X anos eu quero tal coisa. Então, é só correr atrás. Então, primeiro, você é do tamanho dos seus sonhos. Isso é muito importante. O segundo passo é discriminar detalhadamente cada objetivo. Então, primeiro, né, deve destacar os desafios e também pré-requisitos, né, que pode alcançar cada objetivo. Então, o que é isso? Hoje, você ainda não tem tanta experiência em segurança, porque não estamos começando agora, né? Mas já vocês, com certeza, têm alguns objetivos. Olha, eu quero trabalhar em tal empresa. Então, é importante já começar a pesquisar a empresa, quais são os pré-requisitos para entrar nessa empresa. O que eles pedem para o técnico de segurança, o que eles pedem para entrar, o que é necessário, porque eu já vou me capacitando. Por isso que na aula inaugural eu falei para vocês irem lá no Senai, no Sindicato dos Técnicos, né? Fica na Rua 24 de Maio, depois ver pela internet, e ver cursos que tem, de se familiarizar, entendeu? Então você está fazendo o curso aqui e se capacitando. Tá? O que vai acontecer? Quando você se formar, você vai estar com a formação de técnico, mais uma série de cursos nas costas, mais uma série de certificados. Então, você já vai sair na frente de muita gente. É importante colocar datas e discriminar as ações que devem realizar. Isso é importante. Então, nesse ano eu quero fazer isso. No ano que vem eu quero fazer isso. Tá? Porque às vezes fala assim, se der, né? Não sei o quê. Se você não marcar data, se não ser firme na sua decisão, dificilmente vai realizar. Deve ser feito com um planejamento estratégico, lógico, criar, né? Tem até esses dados aqui, né? Objetivo, análise de mercado, pontos fortes, os pontos a desenvolver, o prazo. Todos nós temos pontos fortes e nós temos pontos a desenvolver. Então, você vê quais são os seus pontos fortes hoje e quais os pontos que você tem para desenvolver. Então, o que você tem para desenvolver? Olha, eu sou um cara pacato, eu não gosto de conversar, eu não gosto de falar em público. Aqui no nosso curso você vai ter que falar. Você vai ter que dar palestra, você vai ter um monte de coisa. Então você vai ter que a gente vai desenvolver isso em você. Entendeu? Aqui que você tem ponto forte, eu tenho tal coisa, então vamos aprimorar isso. Tá? O terceiro passo é preparar essas ferramentas, né? Que é o quê? Elaborar um bom currículo. Quando a gente fala elaborar um bom currículo, é até interessante que muitas pessoas não conseguem emprego porque ele não sabe fazer um currículo. Então, veja só, preparar-se para um processo seletivo, entrevista, dinâmicas de grupo, provas de conhecimento. Então, é importante. Você tem que estar preparado para isso. Hoje, a maioria das empresas, elas chamam para fazer entrevista, dinâmica. Nessa dinâmica, eles avaliam um montão de coisa, principalmente seu comportamento. Entendeu? Principalmente seu comportamento, né? Então, olha que interessante. Muitas vezes você vai numa empresa e você não sabe, mas você já está sendo monitorado desde a entrada. Muitas vezes você vai numa empresa e eles pedem o seu link do Facebook e aí o cara no seu Facebook já vê que tem gente que coloca tanta coisa no Facebook que acontece o quê? A empresa olha no Facebook do cara e nem quer mais. Então isso vocês vão aprendendo também. Isso é importante, é uma coisa séria. Nome de e-mail, né? Tem pessoas que colocam nomes, né, que não são tão aceitos, né? Então o nome, vamos supor, Zé Bonitinho, Mano Brau, não sei o que e tal, papá. Isso, um nome de e-mail é complicado. Tem que ter uma coisa séria.
Aí o camarada entra na página do Facebook do cara, só tá lá o cara com um copo de bebida, fumando narguile, cheio de tatuagem, fazendo o sinal de revolvinho. Então, o que a empresa espera de uma pessoa dessa? Você entendeu? Então, isso tem que ser policiado. Isso tem que ser policiado. Então, as pessoas têm que ter o quê? Um senso para isso. Tá? E nas dinâmicas é a mesma coisa. Então, tem muitas empresas que observam os caras desde a entrada. Tá? Eu lembro de um comentário que fizeram que tinha uma vaga, né, numa determinada empresa para técnico de segurança. E o que aconteceu? Chegaram tal, né, colocaram os caras numa sala externa, e deixaram os caras tomando canseira mesmo. E os caras só monitorando, né, olhando lá o comportamento das pessoas naquela sala. Deixou os caras mais de 1 hora. E aí começou um cara a resmungar, o outro fazendo não sei o quê, um cara, pô, tá olhando o relógio, um cara não sei o quê, blá, blá. Então, o pessoal só monitorando. E viu quem realmente estava controlado e tal. Então, observem. Olha que coisa louca. Os caras já começaram a perceber, entendeu? Isso é importante. Fortalecer uma rede de contatos, network. Então, primeiro a gente vai ter esse grupo de WhatsApp, ele não deve morrer, né? Depois deve continuar, e vocês trocarem ideias, né, com as pessoas do grupo, entrar em outros grupos de pessoas com relação à segurança do trabalho, isso é muito importante. Atenção, cuidado com as informações que você coloca em rede social, né? Eu acabei de falar e tem aqui essa observação. Às vezes a pessoa coloca alguns comentários em rede social que são desnecessários, entendeu? E hoje as empresas não vai só buscar o seu currículo no LinkedIn. LinkedIn que é uma coisa muito mais séria, né? Como o Telegram também, o Telegram são coisas sérias. O Telegram é sério e o LinkedIn é sério. Mas o Facebook tem muitas pessoas que acabam, né, colocando um monte de coisas lá que acaba mostrando a personalidade da pessoa e isso a empresa acaba cortando. Ou no Instagram, né? Às vezes a pessoa coloca uns pensamentos, às vezes não é nem aquilo que ele quer, mas ele achou bonitinho, ele compartilha, joga na página dele. Aí a empresa, quando vai ver, fala, nossa, mas o cara tem um comportamento assim, meu. Caramba, o cara é assim. Então, cuidado. O quarto é realizar, né? Os sonhos, eles existem para ser realizados e tem que realizar. Tem que correr atrás mesmo. Vocês são todos jovens e tem muita coisa nova aí para correr atrás, né? Tem uma fala que diz que o sucesso é 90% de transpiração e só 10% de inspiração, né? Já dizia Albert Einstein. Então, você tem que correr atrás mesmo. Nada cai do céu, né? Então, você tem que correr atrás do seu prejuízo, tá? Não desista na primeira tentativa. Às vezes você vai mandar um currículo agora ou em determinado momento e você vai ver a porta fechada na sua cara. Tem que reavaliar tudo essas questões que eu falei e voltar, que com certeza vai dar certo. E lembre sempre que você é capaz, tá? Sempre, sempre, sempre. A sua capacidade, ela é bacana. E algumas dicas aí para seleção, né? Então, quais são essas dicas aí para seleção que a gente tem para te passar? Primeiro, a questão do currículo, né? Informações pessoais sem número de documentos. Nunca a gente coloca documentos em currículo. Não colocar foto nem pretensão salarial, só se for pedido. O objetivo tem que estar muito claro, o que você quer na vida. O mini resumo das qualificações, sempre colocar principalmente as coisas que você desenvolve, né, as coisas que você coordenou, você foi responsável por aquilo. Experiências profissionais com data de entrada e saída. Colocar o cargo que ocupou, né, aquele cargo que está na carteira profissional. Colocar os cursos também, as instituições promotoras. Nada de colocar característica de personalidade, sabe aquelas coisas. Eu sou um cara dinâmico, eu sou proativo. Não, isso aí não existe, isso aí não precisa. Isso aí eles vão ver depois, né? Informações adicionais não é Facebook. Então, aquelas informações adicionais não é para falar, ó, eu sou criativo, eu faço exercício, não sei o que tal, você não precisa colocar nada, tá? E aí, na hora que o pessoal te chamar, que você vai esclarecer. Na entrevista, é o seu momento. Então, é importante que, às vezes, na entrevista, as pessoas acabam falando demais ou falando coisas que não devem. Então, tem que tomar cuidado. É nesse momento que você tem que iniciar no seu marketing pessoal. Antes da entrevista, né, você tem que ter o máximo de informação sobre a empresa, né, para poder você falar e também sobre o seu cargo.
refletir sobre essa entrevista, né? Entender a postura, principalmente, né? Tem muitos entrevistadores que percebem a postura da pessoa e acaba cortando, né? Pela postura que ela tem, né? Olhar, né? Às vezes a pessoa não olha para o olho do entrevistador, olha para baixo, para o chão, isso já demonstra que é uma pessoa que não tem muita confiança, né? E aí por aí vai. Então, o que eu tenho de oferecer para a empresa, então você tem que falar o que você quer. Normalmente a empresa te pergunta, por que eu tenho que te contratar? É importante você ter essa resposta. Por que você tem que ser escolhido, né? Então você tem que saber, né? Mas eu sou mais bonito, eu sou mais forte? Não. Tem que mostrar a sua capacidade. Demonstre interesse, você tem que demonstrar equilíbrio, entusiasmo, né, proatividade. Nunca fale mal de outras empresas, é um grande problema as pessoas quererem ganhar emprego falando mal de outra empresa. O entrevistador já vai perceber que você vai falar mal dela depois quando sair, entendeu? Então fale o necessário, nem mais nem menos. Responda as perguntas que forem feitas. Faça perguntas inteligentes sobre a empresa, né? Cuidado com as frases de efeito. Entendeu? Isso é importante. Às vezes a pessoa faz uma pergunta, né, esquisita, né? Olha, aqui tem muito, sei lá, pessoas dessa natureza, né? Pessoas com outras opções sexuais, então é complicado. Às vezes você fazer pessoas que têm um efeito muito forte. Nas entrevistas em grupo, deve-se sempre respeitar os outros, principalmente quando é em grupo, né? Porque às vezes eles mandam fazer em grupo e tem que pensar nisso, tá? Já na dinâmica, né? Que parece uma brincadeira, a gente tem o costume de falar que as dinâmicas é sempre aquela parte de que brinca, mas é assim, não é brincadeira, o pessoal está percebendo tudo, toda a sua personalidade é demonstrada nessas brincadeirinhas, né? Que são nessas dinâmicas de grupo. Então você não deve reclamar, não deve chiar, né? Lembre-se que você está sempre sendo avaliado, você precisa interagir com os outros de uma forma totalmente assertiva, que você está sendo avaliado, demonstre liderança sempre, né? Qualquer dinâmica de grupo, você tem que demonstrar liderança, né? Mas não você já exagera, né? Tem que mostrar o que você realmente é. O verdadeiro líder, ele é escolhido pelo grupo, tá? Existe o líder nato, que é o camarada que nasceu com espírito de liderança, e aquela pessoa que é o líder imposto, aquela que faz curso, se prepara para ser líder, tá? Não zombe de ninguém, nem faça palhaçada, que na verdade é uma seleção para uma empresa, não é para o circo. Enquanto durar, procure aproveitar, relaxar, ser mais espontâneo possível, não fique travado. E no final, compartilhe, seja positivo. As empresas não querem pessoas rabugentas. É importante, gente, essas informações. Fala, pô, mas aí não tem muito a ver com a segurança do trabalho. É uma parte introdutória. Nós estamos falando ainda de uma parte introdutória de inserção no mercado. Então, é lógico que uma parte de inserção no mercado, nós temos que falar como que é essa inserção, tá? Então, você não consegue entrar no mercado se você não souber pelo menos essas coisas básicas, né? Então, é importante a gente falar dessas questões, tá? Então, quando a gente faz essa introdução para vocês, isso demonstra o quê? Para vocês começarem a andar no ritmo, né, do que o mercado pede, do que as empresas pedem, né? E aí você acaba ficando, achou aqui, você ficando antenado com tudo isso. Então, a partir de agora, você começa a pensar, pô, meu currículo não está assim, meu currículo está assado, eu já vou começar a ver uma empresa, eu já vou começar a namorar algumas empresas, já vou pegar aquela revista Você S.A., vou ver as 100 melhores empresas, já vou começar e tal, enquanto eu estou estudando, eu estou me preparando o quê? Para entrar numa dessa. Esse é um objetivo, entendeu? Então é isso, galera. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre essa introdução de hoje, essa primeira aula? Alguém tem algum comentário que queira fazer? Professor, só é o Ederson aqui, tudo bom? Bom, filho. É só uma dúvida, o senhor, acredito que o senhor faça bastante entrevistas, né, precisando de experiência aí, falou com questão do currículo. Os cursos que, por exemplo, faculdades que não são terminadas, é mal você colocar no currículo? Não, não.
Você deve colocar, porque você começou a estudar aquilo, então você tinha interesse em fazer aquilo, entendeu? E pode ser que você, entrando na empresa e você ajustando a sua parte financeira, você pode voltar e fazer o curso, entendeu? Então você deve colocar mesmo, você deve colocar essa informação que você estava estudando, parou, né? Então foi travado esse curso, você explica, não tem problema nenhum, não. Você tem que colocar toda a sua linha de aprendizagem, isso é muito importante. É muito importante, porque quem vai pegar vai ver assim, pô, então vamos supor, ele é técnico de segurança, mas antes ele estudou tal coisa. Então demonstra que você tem interesse em fazer curso, você é um cara ligado, você é um cara antenado, isso é importante. Isso é muito importante, entendeu? Existem vários cursos, por isso que eu até falei do sindicato, que era interessante, quem tem possibilidade de fazer junto com o curso. Alguns cursos lá são no final de semana também. E aí você fazer alguns cursos, isso vai te agregando. Para quando você terminar o curso de técnico de segurança, você ter um monte de outros cursinhos na sua bagagem. Entendeu? Então você vai sair um técnico de segurança e mais uma série de outros cursos que você fez. E isso você vai se colocar onde? Na frente, né? Então quando for ocorrer uma vaga, mas o cara não tem experiência, mas olha quanto curso ele fez para se capacitar. Opa, a conversa é outra, entendeu? Então isso é muito importante. Beleza? Obrigado. Nada? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Ô, professor. Fala, Fábio. Fabiano. Opa. O Fabiano está falando. Pode falar, Fabiano. Tudo bem, desculpa o colega aí. Professor, o senhor falou a questão do sindicato. Nós, como os alunos agora, a gente pode procurar o sindicato, já conversar para verificar a questão de esses cursos, enfim, se enturmar com o sindicato, ou tem que já ser associado? Já pode ir já, entendeu? E até mesmo associado a sindicato, veja só, a questão de você ter para pagar cursos mais baratos, porque quem é associado, quem é aluno, né? Você pode não ser associado, mas como aluno do curso técnico de segurança, falar, só vou me associar quando eu virar técnico, não sou técnico agora, entendeu? Eu quero fazer os cursos, eu sou estudante, entendeu? Então, é importante, porque você até sindicalizado, você consegue fazer uma série de cursos, entendeu? Então, depende. Mas eu não quero fazer, eu não gosto de sindicato, eu não gosto de... Tá bom, não tem problema, você faz em outro lugar. Isso é tranquilo também, entendeu? Isso aí é sossegado, porque lá os preços são mais acessíveis para quem é aluno e para quem é conveniado, né, com eles, é sindicalizado com ele. Beleza? É importante. Perfeito. Excelente dica aí, questão de cursos. Perfeito. Obrigado. Sim, é muito bom. Vinícius, você queria falar alguma coisa? Sim, professor. Eu queria saber sobre o currículo. Você passa alguns modelos para a gente vai fazer isso em aula? Não, isso aí é só uma dica só, né? A gente acaba dando algumas dicas, né? Principalmente nessa parte, né? O C1, a gente começa a mostrar um pouco do universo, a gente vai devagarzinho, entendeu? Mostrando para o quê? Tentar mudar alguns pensamentos, porque tem algumas pessoas que ainda tem aquele pensamento que a gente tem um costume de falar assim, tem um pensamento de peão. O cara pensa como peão, ele não consegue pensar como um gestor, ele não consegue pensar como um técnico de segurança do trabalho. Então, a gente já começa a motivar ele, já começa a mostrar, entendeu? Umas outras coisas para ele começar a tirar esse pensamentinho de peão, tirar esse pensamento de minimizado, entendeu? A gente já começa, não, você é grande, você entendeu? Motivando vocês para o quê? Você já começar a pensar lá em cima. Entendeu? Mostrar o seu potencial, porque todos nós temos potenciais, mas só que às vezes a pessoa acaba não mostrando, porque ela fica lá com aquele negocinho, se sente desmotivada, entendeu? Achando que não é capaz, e aqui não, aqui você é capaz, vocês são bons, e aí tem que chutar mesmo o balde, tem que ir para cima mesmo, entendeu? A gente tenta tirar aqueles pensamentos de peão, eu sou aquilo, então aquele cara que vai ser um técnico com pensamento de peão. Aquele que a gente fala peão assim, um camarada, ele não menosprezando nenhuma função, lógico, mas o cara ele teve uma função inferior e ele virou técnico, mas aquele pensamento daquela função inferior ainda está encorpada nele. Então a gente tenta tirar isso, né, para mostrar que ele
renovou, ele tem conhecimento, ele adquiriu conhecimento, ele é um novo ser, né? Vamos falar isso, um novo ser e bola para frente. Beleza, Beleza? obrigado. Falou. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ninguém? Tá bom, galera. Então, não tendo nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação. Então, estou encerrando a gravação.